O vestiário colorado no empate em 0-0 contra a equipe do Juventude não teve apenas questões de dentro de campo sendo abordadas. Assuntos extracampo foram trazidos, em especial em uma entrevista coletiva forte do presidente Alessandro Barcelos, que criticou o posicionamento que vem acontecendo da parte do Grêmio, na tentativa de, segundo o Inter, condicionar a arbitragem no Campeonato Gaúcho. Barcelos usou expressões como varzianas para definir o comportamento tricolor e pediu a atenção de todos comprando uma briga nessa reta final de Campeonato Gaúcho. Dentro de campo, ou pós-jogo, o técnico Eduardo Cudê explicou o que, na visão dele, fez com que o Inter tivesse um rendimento abaixo. Falou sobre o desgaste físico que os jogadores vêm tendo e celebrou a folga que haverá no início desta semana que vem por aí. A gente fala também a respeito da preocupação com o Ener Valencia, que saiu de campo mancando e vira uma dúvida, inclusive para a seleção do Equador, a qual ele defenderia em 2 amistosos nessa data FIFA. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 17 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? Vamos começar falando a respeito do pré-jogo, porque o vestiário colorado do jogo empate contra a equipe do Juventude pelo placar de 0-0 teve uma manifestação muito forte do presidente Alessandro Barcelos antes mesmo do jogo começar. Aqui na zona mista do estádio Alfredo Jaconi, o presidente Alessandro Barcelos pediu a palavra e contestou e criticou o posicionamento e o comportamento do lado gremista. Alessandro Barcelos criticou aquilo que, segundo ele, é uma tentativa de colocar o Campeonato Gaúcho em suspeição, com críticas frequentes às decisões da arbitragem e algumas expressões que, no entendimento do presidente, são incabíveis. E aí, vamos explicar isso. O presidente Alessandro Barcelos entende que o TJD precisa tomar alguma atitude em relação à maneira como que o Grêmio vem se posicionando contra a arbitragem e a Federação Gaúcha de Futebol colocando em suspeição o Campeonato Gaúcho. E diz que isso só acontece na várzea, no campo do Araribóia, citou outros campos da várzea de Porto Alegre, e que não há espaço para isso no futebol profissional de nível de Campeonato Gaúcho em primeira divisão. Críticas fortes a posicionamentos que estão vindo do lado do Grêmio, em especial do técnico Renato Portaluppi e do vice de futebol Antônio Brum. Alessandro Barcelos, por exemplo, criticou uma das falas que vem do dirigente gremista, que afirmou que não vão tirar o campeonato do Grêmio na mão grande. Como? E aí o presidente diz: como se o Grêmio já tivesse ganho o campeonato e que se o Grêmio perder vai ser porque tiraram. Como assim? Enfim, críticas fortes do presidente Alessandro Barcelos à postura do Grêmio, e isso agitou o ambiente pré-jogo na partida aqui no estádio Alfredo Jaconi. Depois teve o jogo. Eu dou detalhes sobre a partida nesse vídeo aqui. O Inter empatou em 0-0 na sua pior atuação do ano. O Inter poderia claramente ter perdido o jogo no estádio Alfredo Jaconi. Jogou pior do que a equipe do Juventude, em especial por algumas atuações individuais muito abaixo do esperado. O Ener Valencia jogou muito pouco, fez sua pior partida com a camisa do Inter. O Arangues jogou muito pouco, decepcionou também. E tudo isso fez com que o Inter tivesse uma atuação ruim e ficasse somente no empate, que ficou de bom tamanho para o Inter. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, tá? O Cudê explicou o porquê, na visão dele, o Internacional não fez um bom jogo. E a principal explicação do técnico Eduardo Cudê é o desgaste físico. Ele deixou claro que não quer tirar o mérito da equipe do Juventude, mas que sentiu a equipe desgastada pela viagem que fez no meio de semana para Brasília para enfrentar o Nova Iguaçu, pela sequência de jogos, fim de semana, meio de semana, que estão acontecendo ao longo dos últimos dias. Tudo isso, segundo o Cudê, com poucas folgas, faz com que o time tenha um desgaste físico grande. Por isso, o time jogou pouco. Ele falou também sobre gramado, que principalmente no setor do meio-campo haviam algumas falhas que faziam com que a bola chegasse quicando. Também falou que o gramado em alguns momentos prendia demais a bola e que isso foi um problema. Não quis tirar o mérito, relatou que de fato o time não teve uma grande atuação, mas colocou isso na conta da parte física, porque ele sentiu que os jogadores estavam sentindo essa parte física. Mas celebrou, porque o Inter entra de folga nessa segunda-feira. Folga segunda e folga terça. Volta a se reapresentar na quarta-feira, e aí vai ter quase uma semana para se preparar para o jogo da volta no estádio Beira-Rio contra a equipe do Juventude, tá? Um outro detalhe: Cudê não achou o empate um resultado ruim. Pelo contrário, ele disse: olha, jogar fora de casa
e empatar em 0 a 0 em um mata-mata não é um resultado ruim. É claro que eu nunca vou dizer que é um resultado bom empatar, porque a gente sempre quer ganhar. Mas ele entendeu que o empate está de bom tamanho e que o Inter tem totais condições de conseguir garantir a classificação no estádio Beira-Rio, tá? Uma outra situação que o Kudê revelou do vestiário colorado é que houve um abatimento pelo empate. E ele diz que isso fala bastante a respeito da mentalidade do grupo, que os jogadores do Inter ficaram frustrados por não vencerem e que isso é muito melhor do que eles estarem contentes por não terem perdido. Que isso mostra a mentalidade da equipe e aquilo que o Inter vem tentando fazer, de jogar para ganhar em todos os jogos. Hoje não conseguiu ganhar diante da equipe do Juventude e interrompeu uma sequência de 10 jogos com vitórias consecutivas, inclusive o Internacional. Kudê também falou a respeito de um outro detalhe, que é enervalência. Ele saiu na segunda etapa com dores no pé direito, e Kudê, ao ser questionado se existia a possibilidade do Ener Valencia jogar a partida da volta, disse que teria que ser avaliada inclusive essa questão física do Ener Valencia, porque ele levou outra pancada no pé direito, que ele já vem tendo dores há alguns dias, e gera uma preocupação. Ele vai ser reavaliado agora nos próximos dias, tá? Mas vira dúvida inclusive para a seleção do Equador, dependendo da condição física do Ener Valencia. E vamos lá, eu vou conjecturar uma coisa aqui, tá? De repente o Ener Valencia é cortado da seleção do Equador, porque não pode jogar os 2 amistosos em função das dores no pé, e domingo ele se recupera e treina, e joga contra o Juventude. E aí a seleção do Equador opta por cortar ele, porque não vai poder usar ele nos 2 jogos, o Inter consegue usar ele contra o Juventude. É uma possibilidade, tá? Que eu vou colocar aqui, não acho que isso vai acontecer, mas o Ener Valencia vai passar por essa avaliação agora em relação às dores no pé. Não acho que vai acontecer, em especial pelo engajamento que o Ener Valencia tem com a seleção do Equador. Ele é capitão, principal jogador da seleção do Equador e ídolo, e provavelmente vai querer fazer de tudo para poder disputar esses amistosos, tá? Na zona mista, vários jogadores passaram, o René, o Bruno Henrique, o Maurício, nenhum quis entrar na polêmica de arbitragem, tá? Mas todos concordaram com o Kudê, de que o empate ele não é um mau resultado. De fato, não há uma felicidade pelo fato de não ter perdido, mesmo que o Inter em vários momentos tenha escapado de levar um gol. Mas existiu um contentamento. Cara, tem jogo no Beira-Rio, o Inter vai conseguir, enfim, ter todas as condições de vencer em casa, então é um jogo onde o Inter pode resolver, uma situação que o Inter pode resolver jogando dentro do Beira-Rio. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu apostei em vitória do Inter, em que o Inter não levaria gols. Muita gente apostou no ambos marcam, e no fim deu um 0 a 0. Essa aí quebrou todo mundo na KTO, mas faz parte. Joga lá na KTO, tá? Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!